Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez nós estamos aqui na Rádio Nazareno 107.9, a emissora do Povo de Deus, para mais um programa, O Momento da Palavra. Eu sou o pastor Gisel Costa e comigo estar aqui o evangelista Eduardo Leite, para junto fazermos este programa. A paz do Senhor, evangelista Eduardo Leite. Paz do Senhor, pastor Gisel, paz do Senhor, meus ouvintes. Deus abençoe vossas vidas. Hoje nós vamos falar sobre dons de poder. É um assunto interessante que os pentecostais creem. Todavia eu quero ler 1 Coríntios 2, o versículo 4 e o 5. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Então, irmão Eduardo, falando sobre os dons de poder, que é falar sobre a fé, falar sobre os dons de curar, os dons de maravilha, que consiste aí na questão dos dons de poder, operação de milagres, os pentecostais continuam acreditando que o Jesus Cristo cura também hoje e opera maravilhas e que a fé tem um poder sobrenatural. Mas algumas pessoas podem questionar, né, em nosso ambiente, será que ainda há cura? Por que ele não cura hoje? Qual a causa, né, dessas condições de algumas pessoas não receberem a cura? E embora estamos falando sobre a cura, como que você faz a análise desse contexto atual com os dons de poder? Os dons ainda são elementos para a confirmação de uma identidade pentecostal, para muitos ainda, né? Então, falar de dons espirituais e falar, no caso nós estamos falando de dons de poder, ainda é tocar nesses elementos ainda que representam a espiritualidade pentecostal. Mas muitos têm entendido de forma equivocada os acontecimentos sobrenaturais. Então, por exemplo, a ideia de que a pessoa tem um dom e basta ela querer algo, por exemplo, se ela tem um dom de curar, basta ela querer que a pessoa seja curada e logo será. Esse equívoco tem levado muitas pessoas a perderem, né, a perderem um pouco de crença sobre esse elemento da fé. Então não se perde completamente, eu penso assim, não se perde completamente a fé no seu todo, né? A fé para ser salvo, né? Não se perde, não se deixa de ser crente ou cristão, mas algumas coisas vão indo embora, né? Justamente porque começou errado, acreditando que eu tenho o dom de interpretar, então tudo que aparece eu me interpreto. É como se ele pudesse manipular as coisas a partir de um talento, né? Então eu sou um artista eu sou um pintor de um nível elevado e eu vou pintar uma tela e pinto. Eu sou um mecânico e conserto carros com direção hidráulica, eu vou lá e conserto. E aí eu tenho o dom de profecia, eu vou profetizar. Esse equívoco inicial compromete toda isso futuramente, compromete as relações com a fé da pessoa, né? Então, nesse sentido, eu acho que uma das coisas que justificam justificam críticas e justificam o próprio sujeito perder a sua parte da sua fé nessas questões, é porque ele compreendeu errado desde o começo, né? Sim, porque alguns acham assim que porque ele recebeu o dom de profecia, ele tem a obrigatoriedade de profetizar sobre tudo, né? Sim. Ou que se estivesse condicionado a ele, né? O dom de interpretar, o dom da profecia, né? Do desejo dele querer, né? Sim. Basta. Ele interpreta, eu lembro que tem muita gente escuta assim,
Está escrito na Bíblia, diga que aquele monte vai, ele vai. Diga que ele vai, volta, ele volta. Então pronto, agora você fala o que você quer. Eu quero dinheiro na minha conta. Então o dinheiro apareceu. Bom, se não apareceu, que você não tem dom. Está sem fé. Essa compreensão equivocada, ela é tolerada nos primeiros passos da fé. Mas depois que o sujeito começa a se... depois que a fé começa a se consolidar um pouco mais, algumas coisas não sustentam-se, né? E aí ele mesmo começa a colocar em descrédito. Sim. Ou manipular, né? Ou começa a mentir, né? Sim, a maturidade cristã é natural que o indivíduo cresça, né? E adquira a maturidade cristã e o conhecimento para entender que as coisas não funcionam dessa forma. Agora, falando sobre o dom da fé, o que significa fé? A Epístola aos Hebreus, ela diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. E não é que há várias definições de fé, mas pelo menos há algumas facetas, né, da fé. Por exemplo, a fé é uma só, porque a gente lê no texto lá que é um só Deus, um só Senhor, uma só fé. Mas ela se divide em facetas. Por exemplo, a fé como dom, que alguns acreditam que seja a fé de você crer, de receber uma cura, um milagre, não é? Sim, o dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida. Objetivamente, sempre a edificação da igreja. De acordo com o teólogo Stanley Orton, eu estou lendo a lição no tópico 2, esse dom é uma fé milagrosa para uma situação ou oportunidade especial. Então, eu acho que a distinção aqui básica é o dom da fé, ele é um elemento que Deus executa no sujeito para determinada situação. Então, distingue-se da face da fé para ser salvo, que é o momento que ele escuta a palavra, a mensagem do Evangelho e ele acredita, né? Ou não. Mas aí no caso para a salvação ele crê e ele será salvo. No caso da fé como dom, parte-se do entendimento que ela se distingue justamente porque ela é para um objetivo específico, edificação da igreja. Quando eu sou salvo, a igreja em si é uma relação até íntima e espiritual, né? Sim. Mas quando o dom da fé está em exercício, há uma edificação da igreja. A igreja, ela, primeiro que é visível, né? Então, provavelmente as pessoas vão ficar sabendo do que está acontecendo em função daquele ato, daquela relação que está acontecendo entre Deus e o sujeito, ou Deus e as pessoas. Então, esse exercício do dom da fé, ele provoca uma edificação coletiva, uma edificação espiritual da igreja. Sim, até está didático aqui as divisões sobre as facetas da fé. A fé como dom, aquela fé que o indivíduo tem de acreditar no poder do milagre, na cura. Tanto faz o indivíduo que está falando do milagre, ele acredita, como a gente observa que Pedro e João estavam indo para o templo e estava um coxo pedindo esmola. Ele disse, olha, não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. A fé deles, que professavam a cura, fez com que o coxo andava. E também a fé de quem está precisando de um milagre, né? Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, ela acreditava. Se ela tocasse, então a fé era proveniente tanto de quem está precisando, como de quem está anunciando, né, sobre os milagres e as curas, né? O fato é que isso é muito fino, né? A gente assume, ou pelo menos assumo, que existe sim uma fina divisão, quase que imperceptível, mas existe, entre as curas que acontecem, que não são resultados do dom da fé, e as curas que acontecem resultados do dom da fé. Sim. Mas acontece, né? Então, o problema é que a gente quer planilhar tudo, né? A gente quer planilhar e objetivizar. Nós queremos com essa maneira de encarar a realidade que nós temos desde o século XVII, XVIII,
que é muito um tanto racionalista, quando a gente olha para essas questões, a gente quer planilhar elas, a gente quer estratificar, a gente quer fazer anotações para distinção e identificação. Depois que eu crio diferenças, eu identifico. Aí eu começo a definir e dar conceitos. Então, nessa esfera espiritual é muito difícil fazer isso. É muito difícil fazer porque ele envolve a questão do crer, né? Da crença, né? Sim. Então, tanto como eles colocam aqui, a fé salvífica, que é a questão de você acreditar que o Salvador tem condição de te salvar e te libertar, e por isso você é salvo, é uma questão de crer, né? É o firme fundamento. Tanto nas questões de curas, de milagres, você precisa de acreditar nisso, quanto também em acreditar na salvação. Ou acreditar que você pode ter uma maturidade cristã, que alguns dizem que é a fé do dom, né? Que a atualizada até coloca na questão dos frutos do Espírito, ou fruto do Espírito já, caridade, gozo, paz, unanimidade, fé. Mas tem uma tradução que fala fidelidade, já traduz a fé de fidelidade, quer dizer, de ser fiel. Tentando exemplificar as facetas da fé, mas a própria lição está dizendo o que é fé, diferença, né? Qual é a diferença da fé? É a forma de você crer, de acreditar em algo, tanto em Deus quanto nos milagres dele, ou que você possa ter uma vida pautada segundo a ordem da palavra, né? Se a gente pegar um exemplo bíblico bem usado já, né, do dom da fé, para separar, quando Josué e Caleb, eles manifestam maior confiança na resposta divina. Enquanto 10 espias vão dizer, naquele episódio lá da espionagem, né? Sim. Então eles voltam com um boletim e os outros voltam com um boletim muito semelhante, mas negativo, né? E o Josué e o Caleb vão dizer, não, realmente, é verdade. Mas o nosso Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Nós herdaremos, porque ele está falando de um futuro. Esse é um dom da fé. Uhum. E isso aconteceu, né? Sim. Então, pensar, esse dom pode sim, mais uma vez, volto a dizer, quando se olha o retrato, se pode se confundir com um excesso de positividade, pelo recorte você pode falar que não, é uma crença demasiada, Uhum. né? Não é um dom da fé. Mas pelo que acontece no desenvolver do episódio lá, dos acontecimentos, Deus honrou eles, inclusive, pela manifestação daquele momento, daquela fé, daquele ato sobrenatural, porque tudo indicava que eles iam realmente ser consumidos, né? Sim. Mas aí no caso não foram. Então, esse é um elemento distintivo, né? Uhum. Muito bom, então nós vamos ao nosso intervalo, vamos de música e daqui a pouco nós voltaremos para dar continuidade a este belo assunto. Estamos falando sobre os dons de poder e agora queremos falar sobre dons de curar. E a pergunta é: o que são dons de curar? Então são recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Por isso que está aqui no plural, dons de curar. Então é qualquer tipo de enfermidade, os dons de curar, através do poder de Deus, ele pode sarar a vida das pessoas. Por isso que no Antigo Testamento, o Senhor nosso Deus, ele é conhecido como Jeová Rafá, o Senhor que sara, Eduardo. Sim, nós temos vários exemplos bíblicos a respeito desse tema, né? A Bíblia é recheada de atividades de cura por parte de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Os profetas, me lembro aqui do profeta Isaías, no capítulo 43, se não estiver enganado, que retrata a soberania divina. É aí que mora muitas vezes a confusão entre os pentecostais, né? Como a gente havia dito no começo, os dons de cura está subordinado, assim como os demais dons, ao Senhor. O Senhor Jeová Rafá, o Senhor que cura, o Senhor que sara. Não é o Eduardo que sara, não é o pastor Gesiel que sara, não é o fulano de tal que sara.
é que essa verdade concorre, veja bem, essa verdade de que é Deus que sara e Ele usa servos mediante dons, mas esses dons estão subordinados a Ele, Ele usa esses servos para realizar seus milagres, concorre com outra verdade, e aí eu coloco entre aspas essa verdade, porque ela é uma verdade popular, comumente aceita, dos curandeiros, né? das famosas tradições, né? Populares, folclóricas, de pessoas que tinham lá seus talentos, né? Falavam com espíritos e coisa e tal, e realizavam curas, cirurgia, espirituais e coisa e tal. E isso desde os primórdios da humanidade. Essa verdade, ela concorre com essa outra. Então o sujeito vem para a igreja, no modo tradicional de dizer, quando aceita Jesus, vem para a igreja. Ele vem para a igreja e quando ele chega, ele começa a traduzir ele traduz a teologia sadia, mas ele é a partir da cultura dele. E aí não tem ninguém para discipular ele, porque o discipulado é um banco lá que senta, canta todo domingo à noite, ou então que reúne para comer alguma coisa. Então ele começa a traduzir, e aí vira até pastor, com o tempo, acreditando nessas coisas. Ele acredita que existem pessoas que nasceram com esse dom, e ele põe o dedo, acontece as coisas, põe ali, acontece a coisa. Se ele desejar, o negócio acontece. Aqui está muito claro que é o Senhor que cura. Na Isaías 43, ele fala: eu vos escolhi, eu vos chamei, eu vos fiz ir, eu farei voltar. Fora de mim não há quem se salva, não há salvador. Eu, Senhor, fiz, eu faço, eu deixo de fazer, eu sou todas as coisas. Então, até mesmo a questão de, diga para eles que eles serão, eu vou mandar um anjo e vai acontecer isso. É o próprio Senhor, é a sua soberania. Eu vou fazer. Mas não é porque vocês são bons, é porque eu quero fazer. Eu quero fazer, eu sou o Senhor. Então, por que ele não quer curar? Porque ele é o Senhor, ele não quer curar. Por que tem muita gente morrendo de Covid? Porque Deus não quer curar. Pronto, é resolvido o problema. Com relação à questão divina, devemos orar e pedir a Deus, com toda certeza, mas isso não move, isso não muda a opinião divina sobre as questões. Essa situação, esse mal entendimento, esse agravo aí que causa, esse mal entendimento causa esse agravo na teologia bíblica, né? De achar que as pessoas precisam sair fazendo campanha para receber dom, para poder manipular a realidade a favor dela, né? Por isso que tem gente que está ganhando dinheiro com isso. Sim, tem muita gente que está ganhando dinheiro, inclusive pode ser até que ele tenha os dons, mas ele está usando os dons para o seu benefício próprio, né? É o Geazi. O Geazi, exatamente. Então os dons eles não são usados para o nosso próprio benefício, a nossa própria fama, o nosso próprio intento. Mas os dons são usados para que o nome de Deus seja glorificado, para que a vontade dele seja executada na nossa vida segundo a ordem dele, e para a igreja, como se disse a princípio, né? O crescimento da igreja, a maturidade da igreja, a edificação da igreja. Então os dons eles não são assim manipulados, eu uso a hora que eu quero, como se fosse uma ferramenta minha, que eu vou lá e pego minha ferramenta, eu faço a pintura, eu executo da forma que eu quero a minha atividade. E não é assim, os dons eles são, por isso que são dons espirituais, são dons do Espírito, é dentro da vontade divina. O apóstolo Paulo, ele operou diversos sinais, milagres, curas e maravilhas, mas o Senhor disse para ele sobre a questão dele querer a cura de algo, ou a amenização de algo que ele tinha na vida: a minha graça te basta. Então, quer dizer, ali mostra claro que está expresso a vontade de Deus na vida do indivíduo. Romanos capítulo 8 e 23, o pastor Reinaldo Renovato, ele diz aqui, ele usa esse versículo para justificar, né? Não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, e esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Enquanto a gente não receber esse novo corpo, meu irmão, vai ter
doença, vai ter dores, vai sofrer, vai ter problemas. E não adianta ficar tentando pensar que pode manipular a realidade. A gente precisa pensar que Deus pode curar, Deus pode agir, Deus pode fazer. E Ele usa, e Ele ainda faz. Mas quando você parte do princípio que você pode, aí começou já tudo errado. Sim. Né? Tudo errado. Exato. E quando você falou da redenção do corpo, por que isso? Porque quando o homem pecou, o primeiro que foi atingido é o espírito do homem. Ele perde a comunhão com Deus, que é do espírito. Depois a alma dele também, o pecado entrou na alma de Adão. A tristeza, o arrependimento, o ódio, a amargura, a rancor, tudo são questão do pecado da alma. E o corpo dele, ele posteriormente, 930 anos, ele morre em decorrência do pecado. A morte, ela é uma consequência do pecado. E o habitat do homem, né? Maldita é a terra por tua causa. Então, quando a Bíblia diz assim, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, aonde o pecado foi atingindo os aspectos da vida do homem, a graça de Deus veio também, a graça salvífica. Ela restaura, primeiramente, quando o indivíduo tem um encontro com Cristo, restaura o espírito dele, a comunhão é restaurada, ele passa a ter o Espírito de Deus na vida, aí começa a vir a cura da alma, ele começa a ter o consolo, começa a entender por que ele sofre, por que ele vive nessa vida. Mas a redenção do corpo, irmão Eduardo, ela ainda não aconteceu. Aquilo que Paulo disse, isto que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal, se revestirá da imortalidade, é só no arrebatamento, na transformação do corpo. Por isso que adoecemos, por isso que morremos, por isso que as doenças ainda elas estão graçando na vida até daqueles que estão salvos, porque não houve a redenção do corpo ainda. E com isso a gente não quer desanimar. O próximo passo aqui, inclusive, é falar sobre a necessidade de dons, né? Com isso nós não queremos desanimar a busca pelos dons, desanimar a ideia, pelo menos, de que eles existem, né? Com isso a gente quer, pelo menos, desanimar a falsa ideia. Com isso eu gostaria de desanimar a falsa crença, né? A melhor coisa que você precisa saber é a realidade dos dons, ainda que seja dura, mas é a realidade. Nós vivemos numa sociedade que sofre só com a ideia de morte. Sim. Pelo menos assim, de uns 300 anos para cá, esse sofrimento se intensificou, porque a gente não pode falar de morte mais, porque a morte, em certo sentido, a gente tentou, pelo menos assim, de uns 100 anos para cá, nós lutamos, o mundo luta para exorcizar a morte da vida, que é uma coisa absurda. Então, a morte faz parte da vida. Mas a gente está tentando exorcizar. O que é isso? Tirar o direito de morrer do sujeito que vive. Então, quando a gente está vivo, a gente logo vai morrer. Mas a morte ganhou nos últimos anos, ganhou muito estigma negativa, extremamente prejudicial. E isso foi corroborado pelo avanço da medicina, da ciência, as falsas indicações de que nós iríamos viver muito tempo, nada nos pararia. Com isso, com os avanços científicos e tecnológicos, com as supostas melhorias sociais da tecnologia, das ciências humanas e por aí vai, a face milagrosa, a face sobrenatural da religião, não foi só os cristãos, não, mas grande parte das religiões perderam seu lado místico. Pense bem, místico não é esse conceito de folclórico, mas o lado espiritual da religião. As religiões, pega o exemplo da Europa e Estados Unidos, que são países são regiões desenvolvidas no mundo, né? Concomitante ao desenvolvimento tecnológico, também se esfria a parte espiritual das religiões. Sim. Você continua sendo cristão, mas quase que um deísta, um teísmo aberto ali, tal, quase que nada. Pouco se diz sobre a espiritualidade no sentido místico, de uma atividade divina
dentro da Terra, na história. Por quê? Porque a gente está acreditando muito na ciência. Né? Eu considero a ciência extremamente importante, mas não substitui. Então, a atividade de dons espirituais, ela cai também, ela começa a não ser mais buscada, ou então tentar ser explicada, que agora tem muita gente querendo explicar o pentecostalismo como se fosse racional, planilhá-lo, o que é ser um pentecostal, o verdadeiro, né, o autêntico, a interpretação correta e tal. Fazendo isso, eu exerço sobre o fenômeno espiritual um racionalismo. E aí vai acontecer de novo o que está acontecendo com a maioria das religiões, é a perda do seu lado mais lindo e mais belo, que é a sua própria espontaneidade espiritual. Sim. A Bíblia já tem seus próprios controles, né? Então a gente não perde, a gente não crer nos dons espirituais e ir até onde Ele me permite crer, não é nada desmerecido. Tanto eu crer demais e a querer manipulá-lo, quanto eu racionalizar e planilhá-lo, os dois lados são ruins. Então a gente fica com a Bíblia no sentido de que é possível, no sentido de que eles podem existir. Né? Exatamente, não pode querer explicar tudo pela razão. São necessários. Exato. Né? Até mesmo as questões transcendentes, o homem não consegue entender. Não consegue entender. Então é exatamente isso. Nós vamos de louvor e voltaremos então com a última parte da nossa programação. Maravilha, estamos de volta na nossa programação aqui no Rádio Nazareno 107.9 e as pessoas continuam sintonizadas conosco. A irmã Márcia Marinheiro está sintonizada na Rádio Nazareno pela Facebook Nazareno Cuiabá. Irmão Círis Gonçalves, também ele, diácono da igreja, está na sintonia do programa. A irmã Fátima Barbosa, o irmão Samuel Eslaine Magalhães, né, diz a paz, Deus pode sim mudar situações pela oração. Ele cita o exemplo de Isaías e diz que a função da oração não é influenciar Deus, mas a natureza daquele que ora, né? Quer dizer, Deus é quem é imutável, segundo ele. Nós vamos falar sobre esses aspectos aí e a todos que continuam sintonizados. Mas, Eduardo, no terceiro ponto aqui, o dom de operação de maravilha. O dom de operação de maravilha é um dom que realiza obras extraordinárias, além do poder humano, né? O dom de operação de maravilha altera a ordem natural das coisas, as coisas consideradas impossíveis, consideradas impensáveis. Nós vemos esses exemplos de dons de operação de maravilhas no ministério de Jesus, né? Quando ele repreende o mar, quando ele aquieta o vento. Então, ele faz uso disso aí, né? Com certeza. Existem esses dons de poder. E como eu volto a dizer que nós não devemos resistir à ideia de planilhar, de dar conceitos para identificar, para fazer diferenças e coisa e tal. Eu me lembro que a gente foi fazer, como um novo convertido, a nossa grande vontade era identificar o dom. Sim. A hora que aconteceu alguma coisa na igreja, a gente sabe, qual dom foi esse? Que dom aconteceu? Qual dom foi exercitado? Isso não é possível. Quando Jesus repreende, por exemplo, o mar, aquieta o vento e aquieta o mar, ele chama os discípulos de quê? De homens de pouca fé. Sim. Então, e se fosse o dom da fé? Então, assim, essas questões são bem pormenores. O fato é que aconteceu um milagre. Aconteceu um ato sobrenatural. O fato é que o alvo aí é mostrar que Deus ainda exerce influência na terra. Sim. É mostrar que Deus tem poder sobre a realidade, no presente. Então existe isso. Agora, discutir a respeito de qual dom que foi, eu acho que aí já é demais, né? É muito para nós. O fato é que existem existem essas áreas de atuação dos dons, né? Onde acontece, por exemplo, tá muito sol, uma nuvem cobre e as pessoas começam a andar pelo deserto durante muito tempo sem que o sol lhes queime. É um dom de maravilha. Quando é à noite aparece uma coluna de fogo. São dons que são atividades sobrenaturais que são inexplicáveis, né? Para ser sincero, um milagre é inexplicável, por isso é milagre. Então, a atividade
do dom de maravilha, ele está bem, eles estão sobrepostos, né, na intersecção das atividades sobrenaturais. Não dá para planilhar e colocar separado, né? Muitas vezes nosso Senhor Jesus, João 1:3, por exemplo, né, nós temos aí a manifestação da glória de Deus sobre a natureza. Podemos destacar outros exemplos aqui na lição, fala a ressurreição do filho da viúva de Naim, a ressurreição da filha de Jairo, a ressurreição de Lázaro. Nosso Senhor tem todo o poder sobre a morte, pois para ele nada é impossível. Lucas 1:37. Deus não mudou. Os dons ainda existem e estão disponíveis para a igreja. Acontece que mais uma vez, o problema é como essa igreja, como esses sujeitos pretendem se disponibilizarem para serem usados. Aí que mora o perigo. Né? Um outro aspecto que nós observamos na década de 80, com o advento do neopentecostalismo, 80, 90 e até 2000 em diante, ainda a gente viu muito isso, sobre as questões do movimento, chamado movimento da fé, onde os neopentecostais sugeriram que o cristão que é filho de Deus, ele tem direito de gozar de todas as belezas da terra, o melhor de Deus ainda está por vir, você goza do melhor de Deus na terra. Então, quer dizer, eles começaram a motivar os cristãos a dizer que você não deve aceitar a doença, não deve aceitar a pobreza. Se é filho do rei, você tem que viver como um filho de um príncipe. E se Jeová Rafael, Deus se cura, por que você adoece? Aí levaram erroneamente as pessoas ao determinismo, ao decretismo, a exigir a cura, a declarar a sua casa, o seu carro, a sua conta bancária, a decretar o fim da sua vida miserável, o fim da doença. E a lição ela vem falando agora, dizendo que nossa relação com Deus não se dá por barganha, não somos nós que exigimos ou decretamos ou determinamos alguma coisa, né? O exemplo do irmão aí respondendo também, né? O irmão Samuel, Deus abençoe, Samuel Magalhães, né? Isso. É exatamente o que ele está dizendo. Deus pode sim interferir na realidade. Acontece que quando o profeta ora ali, ou então quando Ezequias está orando, qualquer um na Bíblia que estiver orando, ele não está manipulando a Deus. Ele está fazendo exatamente isso que Jesus mandou fazer. A gente ora, a gente põe as mãos, né? A gente ora pelos enfermos, como recomendação de Tiago, capítulo 5. Você ora pelos enfermos. E Deus é poderoso para curar. Né? Numa relação, inclusive, de edificação, que é constante. Né? A edificação ela é constante na vida de quem está orando, buscando a Deus, lendo a sua palavra. Então, é diferente quando o sujeito quer como Balaão, usar de manipulação. É diferente. Então, no caso ali de orar e Deus acrescentar a idade a Ezequias, sim, Deus quis mesmo. Agora, a pergunta é, Ezequias morreu? Morreu. Sim. Então, acrescentar foi uma determinação divina. Sim, você orou e eu vou fazer sim. Eu quero fazer sim. Agora não dá para entrar num debate sobre a questão de presciência, né? Se existe um plano divino sobre isso. Aí não dá para entrar nessa questão. Mas assim, nosso dever é sempre estar orando a Deus e buscando uma resposta. Tem enfermidades que é para a cura. E tem outras que não é para a cura. A velhice não tem cura, por exemplo. Todas as pessoas vão envelhecer e vão morrer. Então eu imagino que ficar orando para certas coisas às vezes é contraditório, né? A pessoa tem 110 anos, aí você fica, Senhor, aumenta mais um ano de vida. É meio contraditório, né? Porque pergunta para ela se ela quer estar com Deus, né? 110 anos no Brasil, nesse momento... Que eu ia falar que é mais sofrimento e fábrica. É só problema, né? Então, voltando a essa questão, o cristão não tem autorização divina para determinar, para decretar, para exigir, para curar. Nós fazemos campanha de oração, nós fazemos campanha nos cultos, pode fazer, irmão. Só que não prometa que depois de 10 ou 12, você vai ficar 12 meses ganhando dinheiro. Não prometa para ninguém que depois de 7 semanas você vai ficar bem da sua vida. Não prometa. Mas peça para ele fazer.
faça até mais, faça 14, faça 20. Por que 7, né? Por que 7, por que 12? Né? Essas promessas são mentirosas. Né? Ficar prometendo que Deus vai curar se você fizer, é mentira. Não faça. Agora, se você de bom coração, de humildade, buscar a Deus, Ele é poderoso para fazer aquilo que lhe apraz, aquilo que você está pedindo. E se não fizer, Ele continua sendo Deus. Perceba que, Gesiel, que é fino a camada? Sim, bem fino. As pessoas atravessam com frequência isso. Uhum. Com frequência, essa fina camada ela é arrebentada e a gente vê o estrago que acontece. O texto da Bíblia, as pessoas usam lá, tudo quanto pedir, crendo receberei. Então você vai crer e vai tudo que você pedir. Mas aí eles esquecem de dar continuidade. Tudo quanto pedir, eles ouvem segundo a sua vontade, né? Segundo a sua vontade, tem a vontade de Deus em querer operar ou não, querer abençoar ou não, querer curar ou não. E é um pedido, é um rogo, né? A oração do Pai Nosso, ela coloca isso, que a gente deve orar pedindo a vontade dele. Se ele quiser, ele faz. E não é dentro daquilo que o Eduardo disse, não é dentro dos 7 dias. Vou determinar que dentro dos 7 dias você vai ser curado. 7 dias para a sua vitória, 12 dias para descer o Espírito. Não, o Espírito ele desce quando a pessoa está com o coração contrito e abatido. Quando Deus quiser curar, ele cura. Quando ele quiser se manifestar, ele se manifesta. É tudo dentro da vontade dele. Nossa responsabilidade é orar pedindo a cura. Nosso dever é buscar a Deus para que Deus sare. A nossa vontade é essa, de dobrar os joelhos perante a cruz, nos pés de Jesus e clamar. Não confunda a sua relação de alteridade com Deus. Deus e eu é muito diferente. Existe um soberano e existe um servo. Sim. Essa relação, inclusive, a fidelidade, né? Deus é fiel, mesmo que eu permaneça infiel. Perfeitamente. Ele vai te julgar pela sua infidelidade. Essa relação foi muito clara na Idade Média, na Antiguidade, a vassalagem do Senhor. Então, o nosso dever para com o nosso Senhor é uma relação de dominador. E eu sou servo. Senhor, eu peço a Ti, pela autoridade do Teu nome, eu imponho as mãos sobre esse enfermo. E oro, Senhor, em Teu nome, Jesus, em nome de Jesus, eu expulso essa enfermidade e ela vai sair. Sim. E se ela não sair, não foi porque o nome de Jesus é menos, na tua boca é menos fraco do que na boca do pastor Gesiel. É porque de repente Deus não quis curar mesmo. E como a gente não tem como planilhar tudo isso, a gente não sabe o resultado, a causa, o problema de tudo isso. Então é muito difícil. O crente que impõe as mãos sobre, diz o pastor Reinaldo Renovato, o crente que impõe as mãos sobre o enfermo não pode ser tratado como um ídolo na igreja. Isso. Principalmente se o enfermo for curado. Mas é o que tem acontecido. É por isso que tem a manipulação. E aí o camarada sai de malinha para todo o Brasil. Né? Enquanto que aquele sujeito que é conhecido entre nós é desmerecido por quê? Porque ele não manipula, né? Não podemos imaginar que porque aconteceu o milagre aquela vez, sempre haverá outro milagre. Mais uma vez reforçando, nós não manipulamos a Deus. Deus resolveu curar ali e pode não querer mais. Deus pode querer usar você em profecia esse ano, mas ano que vem talvez não. Né? Que o Altíssimo tenha misericórdia e proteja-nos dessas pretensões. Quem opera os sinais e as maravilhas, graças a Deus que ainda opera. Graças a Deus que ainda Deus faz. Graças a Deus que Deus tem misericórdia. Graças a Ele, nós ainda somos poupados em nossa ignorância, soberba, vontade de poder. Jesus morreu na cruz e eu quero morrer num palácio. Os seus discípulos foram pobres, cheios de doença, morreram decepados e decapitados. E eu não, eu quero viver 200 anos e cheio de dinheiro. Graças a Deus que Ele tem misericórdia, que é a causa de eu não ser consumido, no meu egoísmo e na minha soberba. Né? Então, os dons são recursos, e o de poder não é diferente, são recursos que o Espírito de Deus disponibiliza para os seus servos, a fim de edificação da igreja. Para quê? Para a igreja ficar 1000 anos aqui? Não. Até a sua volta. Exato. É para confirmar, para pregar o Evangelho. O Evangelho vai ser... Os dons confirmam a palavra.
Exatamente. Jesus pregava e acontecia milagre, confirmava a mensagem. Sinais seguirão os que creem. Não é para ficar te dando um certificado de dom. Isso. Né? Não é pós-graduação em espiritualidade. E quando nós falamos sobre os dons, as lições vêm sobre os dons, estamos ensinando, é para que as pessoas da igreja não caia sobre esses salafrários da fé, né, que vendem a fé, mercadejam a fé, ganham dinheiro nas custas do povo, e nós então somos ensinados para que a gente não caia em qualquer conversa fiada, para que a gente saiba como que utiliza os dons de uma forma boa, porque vamos prestar conta, e sejam usados nos dons segundo a fé e a vontade divina para a nossa vida. Nós estamos, meu Eduardo, já caminhando para o final do nosso programa. Eu queria que você fizesse as suas considerações em relação ao assunto que discutimos, a importância da Rádio Nazareno, ou até mesmo das lições bíblicas aí. Eu quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer a Deus por essa rádio que ainda é um veículo, né, de alcance extremamente significativo, se comparado com outras plataformas. O rádio ainda é, né, e graças a Deus nós temos essas condições, que Deus possa continuar usando o pastor Silas e toda a direção dessa igreja para continuar nos dando essa oportunidade, né, de ter uma rádio como essa. E ao pastor Gesiel pela oportunidade, por esse programa maravilhoso que alcança todos nós no trânsito, em casa, em qualquer lugar, né? Deus abençoe. E essa lição nos traz aqui, nos faz lembrar de muitas coisas que estão ainda acontecendo quando a gente pensou que tudo isso tinha acabado, que essas aberrações tinham acabado, elas voltam. Sim. Elas voltam porque aproveitam a fragilidade das pessoas no contexto de pandemia. Tem muita gente que não tem misericórdia, as pessoas não têm misericórdia, muitos líderes não têm misericórdia, continuam saqueando as pessoas nas mentiras, né? Dizendo que vai. Tem coisas aí absurdas, vacinas espirituais. Sim. Vacina espiritual, absurdo. Então, não caia nisso. A Bíblia não mudou. Deus abençoe a todos. Obrigado pela companhia, obrigado pela oportunidade. E também, falando sobre os dons espirituais, nesses dias de fragilidade humana, muitas profecias, muitas coisas surgindo aí que não são verdades, e muitas pessoas ainda, igual o Eduardo disse, volta e meia, o modismo é isso, né? A moda vai, daqui a pouco volta. Daqui a pouco a moda era calça apertada. Não, agora volta a boca de sino. Não, então o modismo é isso, moda vai, moda vem. E nós observamos nesses dias de fragilidade que o Brasil está vivendo, as pessoas manipulando através de profecias, através de visões, através de revelações. Então corre para a escola dominical para você aprender como que funcionam os dons espirituais, para você buscar o dom de discernir os espíritos para não ser enganado. E se você quiser mais ensinos como estes, acesse o canal IBD em Ação no YouTube, que você vai ter diversos ensinos falando sobre dons espirituais, pentecostalismo, entre outros dons. Agradeço ao evangelista Eduardo, agradeço a tua audiência, os que estão no rádio diretamente, os que estão acompanhando a Nazareno Cuiabá pelo Facebook. Deus abençoe a todos vocês. Voltaremos na próxima sexta-feira, às 8 horas. Eduardo, ore despedindo-nos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por nos permitir chegar aqui e estar saindo daqui. Obrigado, meu Deus, pela tua misericórdia e tua bondade. Abençoe a todos aqueles que estão ouvindo, os que não puderam também. Continua, Senhor, curando, revelando o seu grande amor através da tua palavra para com todos nós. Repreende, Senhor, toda enfermidade, repreende o mal que está assolando muitas vidas nesse momento, Senhor. Para a glória do teu nome, nós te pedimos e te agradecemos.